Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e de todo o continente americano e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Agora a gente vai continuar falando da expansão do novo coronavírus entre a população jovem encarcerada no continente americano. A gente já contou aqui no podcast que no dia 13 de junho foi confirmada a primeira morte por Covid em um dos centros do Serviço Nacional de Menores do Chile, um menino de 13 anos. Menos de 2 semanas depois, no dia 26 de junho, o site de notícias La Terceira publicou que outros 2 jovens tinham sido detectados com o vírus no Centro de Justiça Juvenil de Iquique. De acordo com o comunicado da direção regional, os 2 foram colocados em isolamento preventivo em áreas isoladas do centro. Como sempre, o Serviço Nacional de Menores, também conhecido como Sename, emitiu uma nota falando que os adolescentes estavam isolados e que desde o dia 16 de março eles estão aplicando os protocolos de prevenção e ação contra a Covid-19. Os casos continuam aumentando e não vemos uma mudança que busque realmente impedir a contaminação e morte dessa juventude. Isolar as pessoas contaminadas com o vírus dentro da própria unidade é uma violência ainda maior, dadas as condições desses centros. No dia 10 de agosto, o Sename publicou dados estatísticos sobre o avanço da Covid. Ao todo, 34 adolescentes já foram contaminados. É importante lembrar também que, como não tem testagem massiva para detectar o vírus, é muito possível que esse número, na verdade, seja bem maior. A gente também tem acompanhado aqui no podcast o indulto que desde maio tem sido colocado em prática no Peru. O Ministério da Justiça e Direitos Humanos do Peru publicou no dia 6 de julho que, no total, 550 adolescentes já voltaram para casa. Na mesma nota, o Ministério afirma que a superlotação das unidades para adolescentes considerados infratores caiu em 29% por causa desse indulto, e que a situação da Covid está controlada nos centros juvenis. Mas como é impossível controlar a propagação da Covid ou de qualquer outra doença contagiosa dentro das unidades, só 3 dias depois já surgiram 23 novos casos de adolescentes contaminados com a Covid-19. Segundo o site da Direção Regional de Saúde da região de Junín, os jovens se encontram no Centro Juvenil de Huancacho e estão recebendo tratamento. Outro país onde a Covid tem se espalhado rapidamente é a Colômbia, que, de acordo com o site do Ministério da Saúde, no dia 14 de agosto, já somava 445 mil casos confirmados e 14 mil mortes. Desde o começo da pandemia, a imprensa colombiana tem falado sobre o alto número de presos e presas adultas contaminadas com a Covid-19, o que foi inclusive motivo de várias rebeliões em diferentes penitenciárias do país. Mas como a gente já está acostumado a falar por aqui, é bem mais difícil encontrar documentos oficiais ou reportagens que falem sobre a juventude em conflito com a lei. O último documento do Ministério da Saúde sobre a prevenção e contenção da Covid-19 no Sistema de Responsabilidade Penal para Adolescentes foi publicado em junho. Até então, o Ministério relata que houveram 3 casos de adolescentes contaminados com o coronavírus e que eles foram colocados em isolamento preventivo. As medidas de prevenção que são mencionadas pelo documento do Ministério incluem utilizar horários alternados para realizar as atividades culturais e produtivas dos centros, lavar as mãos com frequência, usar máscaras, limpar as superfícies frequentemente, além de manter rotinas de atividade física e apoio emocional. De novo, a gente vê que esse documento não está de acordo com a realidade do sistema de responsabilidade penal adolescente. Como a gente já mostrou aqui no boletim, a Defensoria do Povo da Colômbia já publicou uma série de documentos que mostram que as unidades não possuem qualquer condição mínima de higiene e que cursos e oficinas são extremamente raros. Também é comum a denúncia nesses relatórios de que juízes decretam medidas privativas de liberdade, argumentando que a pessoa não vem de um lugar com condições materiais básicas de vida. E agora esses e essas adolescentes estão amontoadas nos centros e completamente vulneráveis ao coronavírus e a outras doenças e violências.
Se o Ministério da Saúde nem sequer reconhece a situação atual da juventude encarcerada, está bem longe de tomar qualquer medida que busque diminuir a violência do Estado sobre essas e esses jovens. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. O Supremo Tribunal Federal retornou na última sexta-feira a pauta sobre a limitação para a lotação em centros socioeducativos no Brasil, estabelecendo um limite de 119% em sua ocupação e que vigorou em caráter provisório no Ceará, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Nesse contexto, a Defensoria Pública do Estado do Ceará pediu ao STF o deferimento deste habeas corpus coletivo, que passe assim a ser definitivo, de acordo com matéria publicada em O Povo Online, em 14 de agosto. No Rio de Janeiro, uma nota pública foi feita em apoio a este habeas corpus, com mais de 150 instituições, entre elas a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Em matéria publicada pelo Eu Rio, em 16 de agosto, a Defensoria do Estado diz sobre significativas melhorias no sistema socioeducativo fluminense após esse habeas corpus, que a grande maioria dos jovens beneficiados pela medida na época, agosto de 2019, não tiveram a reincidência e até uma queda no número de apreensões de jovens, apontada pelo Instituto de Segurança Pública do Rio. A matéria ainda aponta a redução de internos na escola João Luiz Alves de 41%, de 311 para 183 jovens, com a melhora na higiene e alimentação, na distribuição dos alojamentos, na saúde dos internos. No Centro de Socioeducação Marlene Henrique Alves, a Defensoria diz ter melhorado o fornecimento de água e servidoras alegam que estão atuando de forma mais individualizada, tanto com os jovens como com suas famílias. O Jornal da Paraíba publicou em 12 de agosto que um jovem que cumpre medida socioeducativa no Centro Educacional do Adolescente, em Souza, sertão do estado da Paraíba, foi estuprado dentro da unidade e, mesmo assim, permanece preso nela. A Defensoria pediu sua desinternação, que foi negada pela Justiça. Publicado pelo G1 em 11 de agosto, a Defensoria Pública do Estado do Ceará e o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará produziram um relatório que aponta más condições e torturas sofridas por internos do Centro Socioeducativo de Passaré, em Fortaleza, Ceará. O documento foi produzido após visita realizada no mês de julho e foi constatado dormitórios sujos, água e lixo acumulados, infestação de ratos, a realização da chamada tranca, medida que isola o jovem na unidade em razão de sanção disciplinar, relato de tortura, agressão no ingresso da unidade, revista vexatória, ameaças verbais e até a falta de interação entre jovens e suas famílias, com a não realização de videochamadas na unidade. Isso tudo se agrava ainda pensando que estamos em um contexto de pandemia. O Ministério Público determinou a instauração de um inquérito civil público visando apurar as denúncias. Publicado pelo Jornal de Tocantins em 13 de agosto, jovens alocados no Centro de Atendimento Socioeducativo de Palmas, Tocantins, apresentaram sinais de possível infecção ou doença dermatológica, e a Defensoria Pública oficializou a Secretaria de Cidadania e Justiça a prestar esclarecimentos. De acordo com a Defensoria, apesar dos jovens estarem medicados, faltam medidas preventivas para conter a disseminação da situação e há evidência de possível desabastecimento de produtos de higiene e limpeza. Não há a desinfecção dos alojamentos, troca de colchão e de roupa de cama. As visitas presenciais voltaram em 15 unidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo de Pernambuco neste último sábado, de acordo com matéria publicada pelo G1 em 14 de agosto. Com as visitas suspensas desde abril devido à pandemia, voltam agora de forma quinzenal, aos finais de semana, com uma visita para cada jovem. Um protocolo foi estabelecido, com a aferição de temperatura corporal, uso obrigatório de máscara, a não entrada de alimentos perecíveis e a higienização de produtos na portaria. Pessoas do grupo de risco da Covid-19, idosos,
Pessoas com comorbidades, gestantes e crianças não estão autorizadas a entrar. Na unidade de Vitória de Santo Antão, localizada em contexto rural, as visitas seguirão um calendário específico. De acordo com a Fundação, houve 48 casos do novo coronavírus nas unidades do estado de Pernambuco, e todos já estão recuperados. Acontecendo qualquer coisa que fuja da normalidade, as visitas podem ser suspensas. E na Paraíba, as visitas também vão voltar, de acordo com matéria publicada pelo Jornal da Paraíba em 12 de agosto. A Fundação de Atendimento da Criança e do Adolescente Alice Almeida publicou um protocolo para as visitas, que retomam no dia 18 de agosto. Consta que as visitas serão feitas quinzenalmente, que durarão de até 3 horas, com a entrada de uma pessoa por jovem, não podendo ser criança, gestante maior de 60 anos e portador de doença crônica. A entrega de alimentos será em dias específicos e a pessoa terá que tomar banho na unidade antes de fazer a visita, trocando toda a roupa com a disponibilização do banheiro, sabonete e máscara pela unidade. Essas medidas serão avaliadas nos próximos 30 dias, podendo ser intensificadas ou flexibilizadas diante do cenário epidemiológico do estado. E no Rio Grande do Sul, a Fundação de Atendimento Socioeducativo foi confirmado 3 casos de adolescentes e um funcionário com Covid-19, de acordo com o Diário da Manhã, em publicação de 12 de agosto. Os casos aconteceram no Centro de Atendimento Socioeducativo de Passo Fundo, e a matéria aponta que os jovens estão supostamente isolados e o funcionário afastado. Ainda no Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Empregados em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de fundações estaduais do Rio Grande do Sul alertou que os casos de Covid-19 vêm disparando entre profissionais da Fundação de Proteção Básica e da Fundação de Atendimento Socioeducativo, conforme publicado pelo Sul 21 em 11 de agosto. A matéria diz que 18 servidores da Proteção Especial e 75 do Atendimento Socioeducativo já tiveram Covid-19, com registro de uma morte, além de 40 jovens que cumprem medidas socioeducativa. O sindicato conta que há diversas questões que contribuem para a contaminação: falta de trabalhadores, que o ambiente das unidades são insalubres e não são higienizados adequadamente, pouca ventilação, EPIs não adequados e falta de orientação sobre a utilização desses EPIs, que os e as profissionais não têm a temperatura aferida quando chegam ao trabalho e que poucos testes são feitos. E agora o último boletim publicado pela Fundação Casa sobre o Covid-19 no dia 14 de agosto. São 4.364 jovens nas unidades do estado de São Paulo até esta data, e foram testados 1.847, aplicados 2.140 testes, com 442 jovens confirmados com Covid-19, sendo 202 curados e 240 casos ativos, 2 aguardando o resultado e nenhum óbito. Já de servidoras e servidores, há 11.223 ativos na Fundação Casa no momento, 1.390 casos e 3 óbitos. Agora com os dados do Brasil. Anunciamos o último boletim do Conselho Nacional de Justiça sobre o Covid-19 nas unidades de medida socioeducativa, publicado no dia 12 de agosto. Há 2.852 casos confirmados de adolescentes com Covid-19 e 2.163 servidores e servidoras, e 17 mortes, todas de profissionais das medidas socioeducativas. Reiteramos aqui, a única medida que preza pela saúde de trabalhadores, trabalhadoras e jovens nas medidas socioeducativas é a completa suspensão das medidas. É a liberdade. Trabalhadoras, trabalhadores, jovens e suas famílias, doentes e mortos pelo novo coronavírus são de responsabilidade do Estado. Se a subnotificação é enorme nas ruas do Brasil, imaginem nas unidades de medida socioeducativa, onde já se esconde torturas todo dia. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E essa foi a edição 81 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quantas violações acontecem e a gente nem consegue saber e a gente nem pode falar. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. Também nos intervalos da Rádio Comunitária Cantareira. Acesso ao Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org.